Bom dia, meu lindo, minha linda, meus amores, minhas amoras, como vocês estão? Sábado, né? Hoje são dia 2 de maio. E qual que é a mensagem de Deus hoje para o seu coração? Vamos lá? Então a mensagem de hoje está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha que interessante. Visto que temos essas promessas, então são as promessas do Senhor para a nossa vida, de cura, de proteção, de prosperidade, de abundância, de sabedoria, de força, né? Enquanto isso, nós vamos meditar hoje nessa palavra. Aceita um chazinho? Gente, hoje o meu é chamate com limão e hortelã, tá? Ó, delicioso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, né? Nesse versículo de hoje é que fala que muitas das vezes as promessas, na realidade de Deus, porque se a gente for pegar a Bíblia, são diversas promessas, parecem travadas na nossa vida. Quando lemos 2 Coríntios 7,1 sobre nos purificarmos da imundícia da carne e do espírito, mas aí você vai perguntar, mas Dani, como que eu vou fazer isso na prática do dia a dia? É uma mensagem sobre congruência que eu quero trazer para o seu coração hoje. Não adianta orar por abundância se o seu campo vibracional está sintonizado na escassez ou o seu inconsciente carrega traumas que bloqueiam o seu merecimento. Às vezes você não se perdoa por traumas da sua infância ou você carrega crenças limitantes porque você cresceu ouvindo: ah, pobre é assim mesmo, nasci pobre, vou morrer pobre. E você conseguiu colocar aquilo encrostado na sua mente e na sua alma. E por isso você não consegue prosperar. Então, primeiro a gente tem que fazer uma limpeza profunda para que as bênçãos de Deus de fato cheguem ao nosso campo energético, espiritual e no campo físico. Quando nós entendemos que somos merecedores das bênçãos de Deus, as coisas já começam a andar de outra forma, a energia muda, aí você já acorda: bom dia Deus, bom dia vida, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo sol, pelo ar, obrigado pelo alimento, mesmo que você ainda não tenha tudo que você quer. Mas a sua energia, a sua vibração é diferente. Quando nós vamos olhar no sentido da psicanálise, a limpeza do espírito, na clínica psicanalítica nós entendemos que a imundícia do espírito muitas das vezes são os nossos mecanismos de defesa, sabia? As feridas da infância, as crenças limitantes, os medos. Quando o versículo diz purificai-vos, ele está nos chamando para o autoconhecimento. Trazer o que está lá no inconsciente para o consciente. É o primeiro passo da purificação, entender quais são os traumas que eu carrego que me impedem de receber isso de Deus. Talvez você precise perguntar: Deus, universo, o que eu preciso fazer hoje para me receber aquilo que eu tanto espero? A prosperidade, a cura, a casa própria, a abundância, o emprego dos meus sonhos. Então, quando nós trazemos à consciência os nossos bloqueios, os nossos medos, os nossos traumas, esse é o primeiro passo da purificação. Sem entender o que nos move nas sombras, não conseguimos caminhar com clareza em direção à luz. Muitas das vezes, essas sombras do nosso passado nos prendem a vícios. Tem pessoas que, por causa de sombras, traumas de infância, vivem no vício da droga, do álcool e tantos outros vícios, porque não conseguem limpar o seu campo energético e muito menos mudar a sua mentalidade. Quando nós vamos tratar isso na radiestesia e na terapia quântica, nós falamos profundamente do campo vibracional. E isso é maravilhoso, gente. E aí você vai falar assim: mas Dani, como que a radiestesia vai tratar isso? Gente, tudo na nossa vida é frequência, tudo é energia. E isso é cientificamente comprovado, né? Na física, então, a gente vê isso de forma muito clara. E a imundícia da carne e do espírito gera o quê? Ruído no seu campo bioenergético. Quando nós usamos a radiestesia, nós conseguimos medir onde a energia está estagnada. Deus opera através de leis naturais e quânticas.
Se o seu campo está em baixa vibração, você entra em entropia, desordem. Você atrai aquilo que você emana. A purificação quântica, ela limpa os registros do seu campo áurico, permite que a sua frequência suba para a escala de gratidão e de amor, que é onde as promessas de Deus se manifestam fisicamente para nós. E isso é muito importante. E na mensagem de hoje eu quero te trazer a seguinte frase, que hoje Deus está te dando a ferramenta da consciência para que você tenha força na sua caminhada. E isso não vem de esforço físico, mas de ajustes finos, energéticos e espirituais. A ciência nos mostra o campo da mente, a terapia quântica ajusta a nossa vibração e a fé é o combustível que nos move para chegarmos até a presença de Deus. Deus quer que você se aperfeiçoe a sua santidade. A santidade significa separação. Separar-se hoje do que é tóxico, do que é impuro, do que te impede de crescer, do que é sujo. Seja um pensamento, um alimento, uma atitude, um vício ou uma frequência negativa. As promessas de Deus são tão reais, mas tão reais, que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. E Ele vai abrir o Mar Vermelho para você se você crer e se você seguir os passos necessários para isso acontecer. Mas para isso é necessário um receptor limpo para se materializar. Lá na época do Egito, quem era o receptor limpo? Moisés. Moisés, ele foi um instrumento de Deus. Não é Moisés, gente. É Moisés, agora me falhou a mente. Não, minto, perdão. Não é Moisés, é Abraão. Tá vendo? A gente confunde as histórias às vezes. Aliás, a gente lembra da história e confunde os nomes. Foi Abraão. Abraão foi o pai da fé, né? E ele falava que ele tinha o queixo duro porque ele era ruim para comunicar e o irmão dele foi com ele para falar com o rei, né? Para poder libertar o povo do Egito. E aí ele foi um instrumento de Deus porque ele foi um receptor limpo para que aquele povo pudesse ser liberto. Apesar que aquele povo mesmo não chegou em Canaã. Quem chegou em Canaã foi a sua descendência. Porque para chegar em Canaã tinha que estar limpo. Tinha que mudar as crenças limitantes. Quem saiu do Egito morreu no caminho. Mas quem chegou em Canaã foram os descendentes de quem saiu do Egito. Porque durante os 40 anos da caminhada no Egito, aquele povo foi tratado e transformado. E viraram receptores limpos para materializar a bênção de Deus. Gente, eu fui tão profunda agora, eu fui lá no fundo do poço. Lá atrás, né, assim, numa história muito antiga, bíblica, que às vezes a gente não lembra. Porque a gente só lembra dos versículos chaves, né, que Deus fala que cura, que prospera, que é abundante, mas a gente esquece de ver a história lá no passado, como que foi, antes da graça, quando era pela lei. E hoje eu quero que você se permita essa limpeza profunda, de forma mental, emocional e energética. E se você sente que precisa desse alinhamento entre ciência e espiritualidade, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos juntos elevar a sua frequência. Tenha um dia de luz e de purificação para você. Ah, gente, lembrando, dia 20/5, às 20h20, nós teremos a ativação da mesa quântica de reset energético, onde vai limpar muitas áreas da sua vida e vai trazer para você um caminho limpo, onde você passa a ser um receptor para receber as bênçãos de Deus. Então, se você tem interesse, deixe seu comentário, me chame no privado, que eu vou te mandar todas as informações. Tô lançando hoje, tá, gente? Vai ser um atendimento coletivo por, se eu não me engano, R$55. Eu tô terminando de montar aqui. E aí, vocês podem me chamar que eu passo todas as informações. No mais, um grande beijo. Se você precisa de um atendimento terapêutico, radiestésico, pode me chamar que eu estou aqui para te ajudar a vencer todos os males da vida. Aceita um chazinho? Um bom dia. Um ótimo sábado para vocês.